Veja agora como antecipar a colheita do bacurizeiro com mudas enxertadas. O processo foi desenvolvido por um engenheiro agrônomo especializado em tecnologias de produção de bacuri. E investir na fruta pode ser sinônimo de bom negócio por causa do alto valor de mercado da polpa. No viveiro, a principal espécie é o bacuri. As mudas são produzidas em escala comercial e com tecnologias adequadas à antecipação da primeira colheita. No ciclo do bacurizeiro nativo, os primeiros frutos só aparecem depois de 10 anos. E foi exatamente para enfrentar esse desafio que o agrônomo Bruno Carvani resolveu investir na produção comercial de mudas de bacurizeiro. A precocidade das mudas foi o principal foco desse trabalho pioneiro aqui na região de Teresina. Bruno, normalmente um bacurizeiro, os estudos revelam que começa a dar frutos com 15 anos após o plantio. Aqui você está conseguindo com 4 anos. O que você fez para chegar a esse ponto? Primeiramente, a gente teve a capacidade de selecionar os materiais próximo aqui à região que a gente produz as mudas. E esse material vem sendo selecionado com base em experiências práticas da Embrapa, certo? Avaliando a quantidade de caroços que tem dentro de um bacuri, a espessura de casca, certo? O teor de brix que tem nessa polpa, certo? Então há 12 anos a gente vem selecionando esse material e desde esse tempo que agora, nesse instante, desde o ano passado que a gente vem cultivando, produzindo essas mudas com base nessas técnicas práticas, essas teorias que vale a pena o produtor na hora da produção. É uma inovação tecnológica. Agora, quanto tempo vai do início do plantio, da semente, do caroço, até a muda ficar assim pronta para levar para o campo? Leva aproximadamente entre 10 a 12 meses, ou seja, a média é 1 ano, que é 12 meses, certo? A gente envolve experiências técnicas, práticas, que, para ter uma ideia, um caroço de bacuri uma vez carregado pelos pássaros, pelo mico-leão dourado, né? Ele jogado ao solo, ao céu aberto, né? Então ele leva aproximadamente 2 anos para emitir a parte de raiz, certo? E a gente tem como produzir, certo? Enraizamento da raiz do bacuri em aproximadamente 50 dias. Então 50 dias essa raiz já está desenvolvida, certo? E com 100 dias já tem a parte aérea já desenvolvendo, que sempre sai em pares de folhas, né? Então ela abre um par de folha, abre 2 par, certo? Às vezes ela abre de 2 em 2 pares, né? Então esse crescimento é muito lento, mas com experiência técnica prática que a gente tem, aos 7º, 8º mês a gente faz a enxertia e com mais 4, 5 meses a muda já está pronta para ir ao campo, certo? Ela já pode receber toda a radiação solar que tem. E a importância da enxertia? Principalmente nessa produção de plantas nativas, que é o caso do bacuri e o piqui, ela acelera bastante o processo produtivo, porque sabendo já que são 2 plantas de difícil propagação, então a enxertia ela vai acelerar, mas ela acelera de tal forma que a produção ela precisa receber podas, certo? Ela não pode só ser enxertada, ela tem que receber podas até um certo crescimento da planta, certo? Então, o que é que a gente recomenda ao nosso consumidor? Que ele, ao comprar a muda, e ele venha fazendo podas. Essas podas acontecem da seguinte forma. Então, até 1,5 m de altura, ela não pode esgalhar. Todos os galhos abaixo de 1,5 m devem ser cortados. Então, na verdade, é uma poda de educação. Então, poda-se esses galhos para ela não ficar tipo um arbusto, certo? Ela não ficar aquela planta baixinha, certo? Sem um crescimento radicular do qual possa oferecer flores e, consequentemente, uma copa bem formada com frutos, né? O agrônomo Bruno Carvani pesquisa e produz mudas de bacuri há 12 anos e recomenda passo a passo o melhor jeito de preparar uma muda enxertada. Então aqui eu tenho um enxerto de uma planta que tem a qualidade genética dos quais o produtor
o consumidor que adquirir essa muda vai ter ela futuramente, certo? Então aqui eu tenho uma ponteira de uma planta mãe, certo? Não pode ser qualquer ponteira, tem que ser aquela das extremidades e nunca aquela que fica ensombreada, sem pegar radiação solar, que isso também influencia. Então, o próximo material, nós temos aqui o canivete, certo? Deve ser bem amolado, bem afiado, certo? Temos aqui um saco de din-din, saquinho de din-din, certo? Aqui nós temos uma fitinha de PVC de plástico, certo? Só para mostrar aqui que ela é uma fita, não uma fita qualquer, é uma fita que tem uma qualidade, ó, elástica, né? Essa qualidade elástica aqui, como se fosse uma fita isolante, elétrica, para utilizar energia elétrica, né? Você pode observar que a fita isolante ela tem como se fosse um adesivo, ao enrolar ela gruda mesmo, né? Então ela veda e não deixa entrar nem ar nem água. Aqui nós temos também uma tesoura de poda, certo? Também deve ser todo o material todo higienizado, certo? Para não ter contaminação entre as mudas, certo? Então, a partir desse momento a gente vai fazer uma demonstração de como é que se faz a enxertia. Então, primeiro passo, elimina-se todas as folhas, porque uma vez eliminando as folhas, esse garfo aqui, ele não vai sofrer desidratação, porque quem faz a desidratação são as folhas. Cada tipo de espécie de planta tem um tipo certo de enxertia a se fazer, certo? Então a gente vai abrir aqui uma cunha nessa estaca. Então se eu fizer nessa parte aqui não vai dar certo, porque ele seca e automaticamente o enxerto não pega. Então eu faço nessa parte com a extremidade também, levando em consideração a espessura do garfo, certo? Então elimina essa parte. Ao eliminar ela, abra-se uma fenda, certo? Quando abre-se a fenda, eu coloco o enxerto, certo? Até encaixar na posição que tanto a parte, certo? De dentro como a de fora, certo? E dos dois materiais, tanto do cavalo como o cavaleiro, ele tem que ficar no mesmo diâmetro, certo? Se eles não encaixar no mesmo diâmetro, não dá certo o pegamento da enxertia, certo? Próximo passo, eu pego aproximadamente 8 a 10 centímetros de fita de PVC, corto ela ao meio, certo? Procedo a parte elástica, estica, certo? Ao esticar, eu vou começar a amarrar de baixo para cima. Amarrou, estica um pouco e dá só um nó. Isso é o suficiente para aguentar o processo de pegamento do enxerto. Após colocar a fita de enxertia, cobrir a parte do enxerto. E por que cobrir? Porque esse material não pode desidratar, certo? Então a gente cobre, é como se a gente ajudasse a planta a ter uma câmara que aclimatasse esse enxerto, certo? Proteção, né? Então, aqui, depois que coloca essa câmara, certo? A gente pode, com um saquinho, certo? Fazer o amarrio, porque ela não pode ficar entrando ar, certo? Aqui eu tenho uma muda enxertada. Com 10 dias, a muda está nesse padrão. Então, aqui já demonstra, certo? Com essa Pegamento. Essa explosão da gema, né? Isso. Então ela tá como se ela estivesse explodindo. Então isso aqui já significa que é um pegamento do enxerto, né? Então aqui tem 10 dias. Após 30 dias ela está nesse padrão, certo? Uma muda enxertada. Embora a folha ainda não esteja madura, mas ela já aguenta toda a radiação que existe. E por quanto tempo ela fica pronta para ir para o campo?
A gente deve aguardar aproximadamente, após esses 40 dias, que são 10, com mais 30, 40, então a gente deve aguardar aproximadamente mais 30 dias, porque esses 30 dias será o suficiente para a folha ficar mais, com mais atrito, mais espessa, ela ficar mais madura, certo? Uma folha dessa aqui, ela ainda está chegando na fase de maturidade, ainda não está madura, ela ainda está com uma fibra muito baixa, né? Então ela está muito sem lenho, né? Então ela tem que aguardar mais ou menos ela ficar nessa espessura aqui, nesse modelo dessa folha. O agrônomo também ensina como deve ser o transplantio da muda para o local definitivo. Antes de fazer o transplantio, deve-se proceder com a abertura das covas, né? Então abre-se a cova com 40 centímetros de largura, 40 de profundidade, certo? Coloca-se 200 gramas de calcário ao fundo, certo? Mistura com mais 5 litros de esterco, dependendo do tipo da origem, né? Se for esterco de caprino ou ovino, que ele é mais forte, coloca-se 2 litros. Se for esterco bovino, pode-se aumentar a quantidade, o volume, porque ele é um material mais fraco, certo? Após colocar esse material, a terra vegetal cobre-se um pouco para a planta a muda não ter contato diretamente com esse material, porque pode sofrer uma queima, certo? Então, ao retirar esse plástico da muda, esse torrão onde está a raiz não pode rachar. Se ele rachar, ele vai morrer. Mudas de qualidade e assistência técnica são produtos e serviços oferecidos pelo agrônomo especializado em bacurizeiro. A estratégia é transformar a espécie num cultivo totalmente dominado e com tecnologias adequadas à produção em larga escala. A gente tem atendido mais proprietários de sítio, proprietários de fazenda, certo? Temos com alguns produtores que querem investir no bacuri com mais tecnificação, técnicas, né? Então nós temos aproximadamente 5 produtores que estão investindo na questão bem forte, na produção do bacuri para adquirir polpa, né? E a pessoa que esteja interessada em ter um sítio ou que queira investir fortemente no bacuri, seja pela aquisição de mudas, ou seja pela experiência técnica que eu tenho, né, que eu posso também fornecer, já que eu trabalho com isso há 12 anos. Então, a pessoa interessada deve procurar no Facebook, basta digitar mudas de bacuri, só vai ter. Já tive estudando essa possibilidade de ter outro produtor, mas não tem. Então coloca-se mudas de bacuri no Facebook, ao pesquisar já encontra a minha página onde eu mais comercializo essas mudas, tanto daqui da região do Maranhão, também de Teresina, certo? E outras regiões circunvizinhas aos estados, e inclusive o Brasil todo, certo? Então enviado mudas para o Goiás, para o Pará, para dentro do Maranhão, São Luís, certo? Dentro do Piauí é a minha maior procura, certo? Então, além do Facebook, eu tenho também meu telefone de contato, é o WhatsApp, que é DDD 86 98828 0627, certo? E também tem um outro número, que é DDD 86 9829 0687. O senhor orienta, o senhor vende a muda e orienta o plantio. Isso. A gente tem que ter um cuidado especial de não só vender, mas prestar essa consultoria, essa assistência técnica para esse produtor chegar a produzir essa muda.